Prepara o coração, literatura, arte, vida. Vamos lá? Janeiro a janeiro. Olha aí. Todo mundo acompanha e depois a gente vai fazer a audição do Nando Reis e da Canedo, né, cantando. Todo mundo, pessoal. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases, estações que me levam como vento, pensamento, bem devagar. Outra vez eu tive que fugir. Eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você, me fazem esquecer que eu não posso chorar. Agora todo mundo, né, Fábio? Pessoal, olha aí. Vocês sabem que começa com a voz feminina e aí tem a contradição com a voz do Nando Reis, que eu não sei fazer, mas vamos ver. É o queixo dele querendo que ela fique com ele, né? Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Todo mundo! Vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Quem vai cantar aqui? Até o mundo acabar. Não. Até o mundo acabar. Vai estar cantando, gente. Aí agora é hora de vocês me perguntarem. Nádia Gurgel, de janeiro a janeiro. Qual é essa figura de linguagem? Valendo R$1 milhão que eu não posso pagar. Não agora. Eu vou dar uma dica. Quem pensou em hipérbole, tá certo ou não tá? Está. Eu vou te amar de janeiro a janeiro até o mundo acabar. É hiperbólico, porque é um exagero. É um exagero bem neorrealista ou neorromântico? Neorromântico. Mas valendo R$1 milhão. Quando eu digo janeiro a janeiro, quando eu digo dia a dia, quando eu digo pouco a pouco, eu tenho uma palavra que vai se repetir com outra no meio, não é? Isso se chama, toma nota, hein? Porque se o Enem cobrar, ninguém tinha pensado nisso, mas nós pensamos. Isto é uma, é com D, diácope. Bote aí, por favor. Nós começamos para lembrar de sentimentalidade romântica, para a gente lembrar de hipérbole, para a gente cantar e extravasar, e para lembrar de uma figura de linguagem que é pouco comum. Diácope. É quando você tem uma palavra que se repete e que tem outra no meio. Tipo aquela música, dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco. Certo? Tomaram nota? Foi um aquecimento. Diácope e hipérbole. Tem exagero, é uma repetição lexical intercalada. Anote aí, repetição intercalada lexical. Vamos seguir agora o nosso script. Gente, se vocês gostaram dessa música de introito, ó, não é início não, é introito. Toma nota, por favor. Nunca mais introdução. Usem o termo lexical introito, sem acento agudo, introito. É o que teve na prova da Unifor agora de medicina. Mas vocês querem o UFC, não é não, gente? Vocês querem as públicas maravilhosas, não é não, gente? Então vamos lá. Ei! Agora, na nossa sequência, parte 2 da aula, que é resolução de questões. Olha aí a minha legenda, aulão.
lindíssima, né, da nossa Academia Enem. Pessoal, eu escolhi a habilidade 16, que é aquela que trata a respeito de concepções de arte. O que você precisa saber sobre X estilo de pintura? O que você precisa saber sobre estilo de vanguarda europeia? Estamos falando da página 19. Eu não estou com a apostila de vocês, eu imprimi em casa, mas eu já anotei a peça que é a página 19, tá? Atenção. O sonho, na concepção do pai da psicanálise, Sigmund Freud, é a manifestação das zonas ocultas da mente. É aquele Freud que foi estudar a mulher e não conseguiu identificar uma certeza sobre o nosso gênero. Que lindo isso, hein, gente? Ele que tem tudo sobre o inconsciente e o subconsciente. O surrealismo mergulha nesse universo onírico. Todo mundo se lembra o que é onírico? Puxa uma setinha. Onírico é fantasia. Onirismo é algo fantasioso. Querem outro sinônimo? Botem quimérico. Quimera significa fantasia ou um monstro mitológico, mas nesse contexto é sonho ou fantasia. Se você é aquela pessoa muito fantasiosazinha, não diga, ai mulher, tu vive sonhando. Não, eu sou onírica. Eu tenho muito onirismo para dar e vender. Quem aqui é fantasioso? Ali de trás, pessoal, quem é bem fantasioso, que é menos objetivo, olha aí, que bom, hein? Não estamos sós. E aí, identifique e assinale, dentre as opções abaixo, a figura surreal. Qual é a figura onírica? Vocês se lembram que surrealismo é a vanguarda europeia final? Em 1924... o francês André Breton, apoiado pela psicanálise de Freud, acabou instituindo pintura, escultura, poesia muito lúdica, muito além do pragmático, muito além do possível. É surreal, né? Então, bora lá. Pessoal, a imagem A é surreal? Não. Não mesmo. E eu fiz a propósito essa escolha. Você tem aqui um banco e sobre este banco uma roda de bicicleta. Esta roda de bicicleta grudada em um banco, isto aqui é extremamente anti-artístico, não é? Quem diria que alguém iria expor isto como arte? Estamos falando de ousadia, estamos falando de vanguarda. Isso não foi surreal, isso foi dadaísta. É o ready-made, é o já pronto, tá? Então, é você descontextualizar. Ao invés de você jogar fora aquele mictório, você vai chamar de a fonte. Lembram da fonte do Marcel Duchamp? É o mesmo autor desta exposição do item A, Marcel Duchamp, tá? Um nome máximo e inesquecível do dadaísmo. Pessoal, vocês querem um relembrete muito rápido sobre o dadaísmo? Por favor, querem? Isso é muito objetivo. Vou explicar uma coisa altamente anti-artístico com objetividade. Quem já andou em feira e viu aquelas peças de madeira rústica que servem para guardar tomate? Não tem aquelas peças, aquelas caixas de madeira? Vocês percebem como aquelas caixas de madeira hoje estão cada vez mais decorando lojas, decorando o que a gente chama muito fronte de loja? Isto é um lado dadaísta. Mas ali não é para arrebentar geral com a arte, não. A intenção é de sustentabilidade. Ao invés daqueles caixotes de madeira irem para o lixo, um dia um nosso arquiteto, um nosso ambientador decidiram, eu vou expor isso num shopping, em uma loja. Isto é, na prática,
um evento dadaísta. Mas Nádia Gurgel, a ideia lá em 1916 do dadaísmo era ser sustentável, era pensar em reaproveitar material? Não. Lá em 1916, no miolo da Primeira Guerra Mundial, a intenção era do deboche, a intenção era do choque. Concordam? Lembram? A ideia de expor um mictório era para levar a gritaria, a zombaria. Os caras eram nihilistas. Tomem nota, nihilistas, 2 is. Significa pregar o nihil, o nada. A ideia na época era dizer que o homem fez a arte, o homem fez a guerra. Então, se o homem matou a si, o homem matou a arte, matou a ética, qualquer coisa vai poder ser exposta como arte, tá? Não é o item A. Mas valeu ou não lembrar que isso é dadaísta? Muito bem. O B tem alguma coisa a ver com onirismo? Só porque tem esse homem com os olhos fechadinhos, como se estivesse dormindo? Não, isso é um moderado distrator. Não é porque o homem está meio que dormindo acordado que isso é surreal. Não mesmo. Se esse homem estivesse flutuando, seria ou não seria? Sim, isto não é resposta agora. Ei, C, arte egípcia. Tem alguma coisa a ver com o surrealismo? Do jeito que está aqui, imaginando... Se a gente pensar que é um Nubis, né, o homem com cabeça de cachorro, se a gente for entrar na mitologia mesmo, seria surreal. Mas em nível de arte egípcia ser surreal, do jeito que está, não é o exemplo do surrealismo. EI, D e E. Vocês acham que qual dos dois é o surreal? Muito bem, por que o D é? Porque não é comum, pessoal, alguém dentro do nosso olhinho tá aqui empurrando a pupila, empurrando a bolinha do olho, como a gente chama. Isto é surreal. É surreal. Tem gente que olhou rapidinho e nem viu um homem empurrando a bola do olho. Alguém passou por isso? Ai, que lá vai. Só um olho velho e uma lágrima. Eu já ouvi esse comentário, mas não é. Realmente fantasioso demais. Marquem sim o item D de doidinhos para passar no Enem. Muito bem. EI é o D. Mas qual é o comentário de vocês para o item E? Nós temos o querido holandês que decepou a orelha direita num acesso de histerismo, loucura e ciúme de sua Virgínia e mandou a orelha para sua amante. Reza essa lenda. Vincent van Gogh não tem nada a ver com o surrealismo. Ele tem tudo a ver com o pré-expressionismo. Por que eu estou dizendo pré-expressionismo? Porque quando ele morreu, o expressionismo alemão não tinha começado, ele é um precursor, tá? Ele nem é impressionista, que foi o tempo que ele viveu, ele não era meiguinho como os impressionistas, ele não usava o tonzinho pastel do impressionista, mas também ele não teria como ser como os caras do século XX, porque ele morreu no começo do século XX, certo? Ele é pré-expressionista. Ok, então... Tudo bonitinho, a questão foi muito lindinha, item D de doidinhos para passar no Enem. Questão 2, não estou trazendo pintura, tá, gente? Vocês estão vendo o quê? Olha que massa. Na primeira imagem, nós temos uma cena truculenta de tráfico de animais, não é, gente? Tem ou não tem aí? Homens, mulheres, quem quer que sejam esses seres humanos que... Eles pegaram essas aves e as aglomeraram em gaiola. As avezinhas se debatendo. Tráfico de animais, um problema de todos. Vocês sabem, gente, que eles injetam álcool nas veias de aves para que elas se demonstrem dóceis. Eles injetam álcool
no sangue dos soins, dos saguis, para ficarem como sendo de casa. Eles cegam as aves para elas não cantarem, para elas não olharem as luzes solares, né, os raios solares e não cantarem, para não chamarem atenção. É muita judiação. Se o Enem cobrar novamente o assunto de tráfico de animais, é demais? Não. Se houvesse 10 questões sobre esse assunto, para matemática, para biologia, para literatura, eu ainda acho que seria pouquíssimo. Porque tem muita gente ganhando dinheiro às custas desses animais, né? Vocês viram agora aquele leão de um safari africano, famosíssimo, que foi assassinado, né, por um cara norte-americano, e que ele vai pagar uma fiança por isso, ou vai ser preso, enfim. Mas a perda aí para a ecologia mundial foi imensa. Tudo porque tem gente que compra, tá? Então, os dois próximos textos visuais. À esquerda aqui, em uma caixa, nós temos periquitos, né? Que eles chamam de periquitinhos, né, de casa. Dá a ideia que eles estão, obviamente, tão mansos, porque tiveram as asas cortadas, né? À esquerda, que a direita, a esquerda estão numa caixa, e a direita, novamente em gaiolas. Penúltima imagem. Isto acontece porque você compra. Essa legenda é muito taxativa ou não é? É uma legenda que nos inclui como corruptores, nos inclui como coniventes dessa prática terrível ou não? Essa legenda aí, ela entra na questão injuntiva, ela entra na questão da habilidade 19, na função da linguagem do apelo. A ideia é que ninguém mais compactue com isso, não é? Ó, você compra. Tem um tonzinho de chantagem aí? Chantagem emocional? Para que nós não compremos, né, essa ideia, não compremos esse animalzinho aqui. Que triste. Denuncia o comércio ilegal de animais silvestres. Gente, a palavra silvestre vem de silva. Não tem a família Silva? Então a família Silva, do latim, é selva. Então animais silvestres são os animais da silva, da selva. Então são animais que não deveriam estar no nosso convívio. E eles são levados para servirem de penugem, pelagem, ou para serem bichinhos de estimação. A última imagem. Nós temos esse soldado aí de polícia detectando uma demanda aí, uma leva de tartarugas ou de cágados, né? Enfim, esses animais que têm uma vida tão longa, eles vivem demoradamente, eles são longevos, eles são macróbios. Animais, enfim, pessoas ou seres irracionais que vivem muito tempo são animais, são seres macróbios. Tomem nota. As tartarugas são macróbias, porém, para elas chegarem a ter 1 ano de idade, 2, 3, nós temos ou não na cabecinha que há uma demora muito grande. As fêmeas põem os ovinhos longe do mar, aquelas aquáticas, as marítimas, né? E tem aquela jornada incrível, aquele tom épico, até que os animais, os filhotinhos, saiam das casquinhas e vão até o mar, enfrentando gaivotas, gaviões e predadores humanos, né? Triste. Levante a mão, gente, quem chora, quem se sensibiliza com um animal morto ou uma árvore derrubada? Eu choro. Me chamam de idiota, de imbecil, mas eu sempre vou chorar. É um ser vivo, não é não, gente? Tá? Então temos que nos sensibilizar. Bem, então, questão sempre presente nos cadernos do Enem. O que os meios de comunicação, o que os sistemas de comunicação fazem a favor da ética, a favor da ecologia. Por isso que nas caixas de carteiras de cigarro não tem, né, aquelas imagens de não fume porque dá impotência, não fume porque vai causar aborto, não tem aquelas imagens bem pesadas? É pelo mesmo motivo, ó, de que os sistemas de tecnologia da informação tem essa função de nos fazer refletir e mudar comportamentos.
Os dois cartazes e a fotografia extraída de reportagem da página policial têm como objetivo combater um problema ambiental. A. O comércio ilegal de aves. Somente aves? Não, né? Nós vimos aí saguis e tartarugas. É muito mais macro do que podemos imaginar, não é só para aves. B. Os maus tratos a animais silvestres. Será que é só a maus tratos? Não é. A ideia é, nós não precisamos ter contato com eles. Eles têm que ficar nas matas, têm que ficar na selva, tá? C. O comércio ilegal de animais silvestres, pode ser? Sim, né? E será? Mas vamos comentar aí sobre o D e o E. D. A falta de lei. Será que os nossos cartazes e a foto, a falta de leis punitivas ao crime de venda ilegal de animais, entrou na questão legislativa, a questão de produção de leis? Não tem nada disso, do judiciário. O descaso da sociedade em relação à matança de animais exóticos entrou na questão de muita gente não está nem aí para que eles estejam sofrendo. É mais do que isso, né, gente? Realmente fechadinho, bem acabado é o C. Ilegal, a venda ilegal de animais, quer sejam, né, da terra ou do ar, que venham daquele habitat que não é o nosso. Então, anotem aí. Questão 2. C. De como é grande o meu amor. Que bonito isso, hein? Ok. Ei, Raquel de Queiroz. Vocês gostam de ler Raquel de Queiroz? Vocês leem Raquel? Leem? Vocês leem Raquel? Vocês sabem que esse ano de 2015 é o ano de centenário de nascimento da Raquel, que eu tive o prazer de conhecê-la. E eu disse nascimento, tome uma notinha aí, não digam mais nascimento. Nós precisamos aumentar o nosso vocabulário. Digam natalício. Muito melhor, não é não? Muito mais fácil. Em vez de nascimento, natalício. L e acento agudo C-I-O. Em 1930, Raquelzinha de Queiroz, que partiu em 2003... teve sua estreia literária com o romance O 15. A partir daí, a autora fortalezense não pararia mais de produzir e enveredaria por outros gêneros textuais, como o teatro. Puxa uma setinha e coloquem A Beata Maria do Egito, uma peça dela, A Beata Maria do Egito. E botem a peça Lampião também. Certo? O Enem gosta, Nádia, de títulos de obras? Por que não? Não é do feitio dele, mas pode ser. Se algum dia cobrarem, alguém vai dizer, por que eu não pensei nisso antes? Eu estou pensando antecipadamente. Pode ser. A gente perde por saber disso? Não. Ela também foi teatróloga. Legal, bom saber. Leia o excerto de sua obra inaugural, que passaria a ser uma das mais relevantes da segunda geração modernista. Raquel de Queiroz foi da geração de 30. Quando vocês ouvem falar em Raquel de Queiroz, vocês se lembram da seca de 1915, que também é o centenário da seca, né? Uma seca realmente que é da região nordestina brasileira. Vocês têm que ler para a vida de vocês sobre o que foi a seca de 1915, tudo bem? Vai cair de verdade no Enem? Se não cair, você perde porque você leu? Não. Pode ser em proposta de redação, falando sobre polígonos de secas, né? Enfim, temos que ler sempre. Tá, seca. Quando você pensa em Raquel de Queiroz, o 15. Aí você se lembra de um parceiro dela, da geração de 30 do modernismo, que foi Graciliano Ramos. Aí você se lembra de um que falava sobre o ciclo da cana-de-açúcar, que foi José Lins do Rego. Ele fez certo o Rego? Não, nada não. Tá? Bem, pessoal,
Você se lembra do grande baiano que combateu a exploração aos pequenos, que falou dos miseráveis, abandonados, na sua grande obra como Capitães da Areia, Jorge Amado. Então, lembrar de Raquel é pensar em Graciliano Ramos, é pensar em Zé Lins do Rego, é pensar em Érico Veríssimo, esses da prosa. Na mesma época dos anos 30, que vai ser um período terrível aqui no Brasil, e vai chegar a época da Segunda Guerra Mundial. Nesse tempo nós temos a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Nesse tempo nós também temos a poesia de Vinícius Melo, diplomata, 9 casamentos de Moraes, né? Vocês têm também a poesia de Cecília Meirelles. Ai, que bom, hein? Então, a segunda geração modernista é muito farta. É uma geração gravídica, uma geração grávida de grandes autores. Então, vamos lá. Trecho de 15. Não zombem da minha leitura. Eu vou tentar fazer a voz de um aboiador, de um vaqueiro. Ô, meu boi, olá, meu boi. Alguém já viu isso? Alguém já viu essa cena? Alguém já viu isso, gente? Tanger boi? Não? Meu boi manso, encostado ao mourão da porteira, de paus corridos. Gente, toma nota que mourão é a estaca mais grossa de um cercado. É termo regional, tá? Encostado ao mourão da porteira de paus corridos, o vaqueiro das aroeiras aboiava, que é esse chamamento dos bois, né? Dolorosamente, vendo o gado sair um a um. Ei, um a um! Dia a dia, pouco a pouco, de janeiro a janeiro, de ácope. Olha que bom, hein? Repetição lexical intercalada. Um a um do curral. A junta de bois mansos passou devagarinho. O velho touro da fazenda saiu arrogante. Toma nota aí que o velho touro saindo arrogante, isso é uma personificação. Para não dizer personificação, que é tão comum, prosopopeia. Um mais bonitinho do que prosopopeia e melhor que personificação. Toma nota. Antropomorfização. Nota aí. Por favor, nota aí. Antropomorfização. Antropomorfização. Adoro isso, hein? Bem, ele saiu arrogante, o touro lá, arrogante. Garrotes magros, de grandes barrigas, empurravam as vacas de cria, atropelando-se. Até que a derradeira res... Vocês sabem o que são reses? Animais de corte. Normalmente animais quadrúpedes de corte. Eu venho falar, meu tio perdeu 30 reses. São vaquinhas, carneirinhos. A flor do pasto. Olha o nome dela, da vaquinha, né? A flor do pasto. Fechando a marcha. Tu não voltas, vocês não voltam mais? Vocês não vão mais voltar. Bem, voltando. Bem, fechando a marcha, também transpôs a porteira e passou junto de Chico Bento, que lhe afagou com a mão a velha anca Rosília. Pessoal, botem anca, gente, bote aí, são quadris, tá? Ancas. Num gesto de carinho e despedida. Da janela da cozinha, as mulheres assistiam à cena, choravam silenciosamente. Pessoal, estamos falando de gado passando, é o resto do gado. É aquele animal, é aquele dono dos animais que não tem mais água, que não tem mais fazenda, não tem mais para onde ir, tá? E vocês sabem, eu não tenho ligação com o interior. Mas alguém tem ligação com o interior e vai ficar pensando, é ou não é muito... É muito afeto que rola entre o dono daquele boizinho, daquela vaquinha, daquele... É de chorar, tem gente que dá a vida por aqueles animais. E os vendo morrer por conta da seca, só quem tem uma noção mínima para dizer, é muito triste. Isso é neorrealismo.
lismo, anote isso aí. Essa cena de miséria social, de demonstração de novas obras sobre a seca, mostrando a truculência, a desassistência governamental nos anos 30, o que vai falar também coronelismo, isso é historicidade, isto é neorrealismo. O modernismo de 30 é muitíssimo neorrealista, tudo bem? Eu comecei cantando de Janeiro a Janeiro, que é neorromântico, que mostra uma vidinha cor-de-rosa, de alguém implorando o amor do outro. Aqui é pé no chão, é seca, é miséria, tá? Atenção. Bem, choravam silenciosamente, enxugando os olhos vermelhos na beira dos casacos ou no rebordo das mangas. As mangas, né, das mangas. Daqui a pouco tem uma questão sobre isso, né? Que figura de linguagem é essa, hein, gente? Manga da camisa. Vamos já falar. Saí da última res, Chico Bento, pessoal... Chico Bento era o vaqueiro, né, que é bem importante na obra. Se vocês não tiverem lido, eu imploro que vocês leiam o 15. Leiam o 15. Chico Bento bateu os paus na porteira e foi caminhar devagar, atrás do lento caminhar do gado, que marchava à toa, parando às vezes e pondo no pasto seco os olhos tristes, como numa agudeza de desesperança. Olha aí, dizendo que o gado olhava com desesperança. Isso novamente é ou não prosopopeia? É ou não é antropomorfização? Bem, algumas reses, sem ir mais longe, começavam a babujar a poeira do panasco que ainda palhetava o chão nas clareiras da caatinga. Outras, mais tenazes, botem aí, são duras, firmes, tá? Resistentes, né? Seguiam cabisbaixas, na mesma marcha pensativa. A cauda abanando lentamente, as ancas descarnadas. A ideia... só aquele ossinho da bichinha andando. Gente, isto aqui é muito neorrealista. Ancas, só a pele e o osso. Aquela cena que é de todos os filmes sobre seca, é a cara dos quadros expressionistas de Cândido Portinari. Ele retratou não a miséria dos flagelados da seca, em nível humano e animal irracional. Só a pele e o osso de homens, mulheres e animais. Quando alguém pensa no Nordeste, pessoal, a ideia que ainda tem é que uma terra é ou não é uma terra de gente magra, esquálida e de animais morrendo? Por mais que nós sejamos verdejantes e belos, ainda é ou não um ícone que ficou no imaginário do Brasil? Se a gente pegasse agora muita chuva e nós ficássemos super verdejantes, infelizmente ainda seria a imagem do povo esquálido, magro, pele e osso, de animais morrendo, né, no meio do caminho. A cena que ganhou o mundo por conta de Cândido Portinari, muito amigo de Graciliano Ramos, e que também teve contato com Raquel de Queiroz, que morava no Rio de Janeiro. Morava mais no Rio do que em Fortaleza. Bem, Chico Bento parou, alongou os olhos pelo horizonte cinzento, o pasto, as várzeas, a caatinga, o marmeleiral esquelético, o pé de marmelo esquelético. Nós temos aí, pessoal, os vegetais humanizados. Não são os animais humanizados, são plantas. Isto, vale ou não vale a observação? É um outro tipo de personificação, não é? Não são os animais sendo homens e mulheres, são vegetais. Ponto para Raquel de Queiroz. É menos comum, tá? Então vamos. Então grifem bem, marmeleiral esquelético. Era tudo de um cinzento de borralho. Borralho, a gente lembra de gata borralheira, né? Esfarrapada, maltrapilha. Quanto à escritura de Raquel de Queiroz, no excerto supracitado, no fragmento acima lido,
exerce metalinguagem? Não, gente, ela não está escrevendo, conversando com o leitor. Ela não faz como Machado de Assis tanto fez. Agora eu vou falar da personagem do capítulo 23, minha leitora. Não é característica de Raquel. Então, tomem nota, nem é característica que você tem que se lembrar e nem está no texto. Ajuda ou não nos futuros textos? Não é para decorar, nunca. Mas já vá com essa concepção artística de escritura. Não é de Raquel de Queiroz a metalinguagem. Isto é muito típico do ícone do século XIX, o século anterior ao dela, que foi Machado de Assis. Bem, B, o trecho abstém-se, o trecho dispensa, o texto prescinde, abre mão do descritivismo. Não foi descritivista, gente? Foi. Falácia, mentira. Não marque. C, os períodos são extremamente concisos? Não. Concisos são curtos. Ela é mediana. Aí botem uma informação. Quem da época de Raquel de Queiroz foi muito conciso? Foi Graciliano Ramos. Ele tinha uma escrita chamada de enxuta. Ela não era tão enxuta como seu amigo Graciliano Ramos. Então, bota assim, comentário que seria possivelmente correto para Graciliano Ramos, para algum trecho de Vidas Secas, por exemplo. D de dardos ou é isto aí, companheiros. D. Diz que a escrita dela, ou a escritura, soube reproduzir peculiaridade, particularidade da fala do homem sertanejo em sua lida. Sim, por isso que eu disse, não manguem de mim, hein? Eu vou dar aqui uma boiada, querendo já induzir aqui a resposta de que é a linguagem do vaqueiro com os seus animais. Né? Bem, é o entender de dardos. Muito bem. O que reforça o quê? O tom regional da obra. Tinha que ter, o dialeto deles, o jeitinho deles falarem. Vale-se... Olha, gente, o item claro que não é verdadeiro, mas eu tenho que comentar, certo? Diz que este fragmento vale-se intensamente do discurso indireto livre? Não. Isto é, o discurso híbrido está explicando o que é o indireto livre. Legal, mas não é correto quanto ao texto. É correto em relação ao que você tem que saber sobre o indireto livre. Esse item vale sozinho, ele é didático, certo? Ele não vale em relação à sua interpretação. Então, ele é importante. É híbrido, confundindo a voz do narrador com a das personagens? Não. Querem um exemplo do que seria discurso indireto livre? Se você estivesse lendo uma narrativa em terceira pessoa, como esse é ou não é? É o narrador personagem? É o narrador observador, não é? É. Então, nunca mais vamos dizer narrador observador, certo? Tomem nota, vamos dizer a partir de agora, narrador heterodiegético. Quando o narrador é em terceira pessoa, ele saiu, eles chegaram, narrativa em terceira pessoa, ou narrador observador, narrador heterodiegético, com um G. Porque hétero significa diferente, diegético é aquilo que está na narrativa. Você escreve sobre tempo, espaço, personagem, cria uma narrativa em que você apenas olha de fora. Você está num plano hétero, plano diferente da narrativa. Diegética significa aquilo que é ligado à narrativa. Então aqui é um texto heterodiegético. E você sabe que não tem intromissão do narrador. Se tivesse assim, e o Chico Bento olhava o céu, aí ponto. Por que tanta miséria, meu Deus? Se tivesse agora um meio no texto em terceira pessoa, de você ficar na dúvida se há uma afirmaçãozinha dada era pensamento do Chico Bento ou intromissão do narrador personagem, aí seria indireto livre. Não é. Mas botem, esse item vale sozinho para você nunca deixar de saber o que é o indireto livre. Porque o indireto é o em terceira
pessoa. O indireto é o mesmo heterodiegético. Se fosse em primeira pessoa, me perguntem, se fosse como Dom Casmurro em primeira pessoa, seria narrador personagem, não seria? Né? Você saberia que sou eu que estou fazendo isso e tal. Aí nós chamamos de autodiegético. Nesse caso, ele é heterodiegético, claramente sem intromissão do narrador. Quando há intromissão, isto é indireto livre, que é muito menos a cara de Raquel e muito mais a cara de Graciliano Ramos, tá? Bem, então, a questão 3 foi D de doidinhos, para daqui a pouco ouvir mais uma música, certo? E resolver questão. Agora é música com questão.